Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 34 minutos. Quinta-feira, 26 de setembro. Vamos às manchetes de hoje. Acidente entre dois caminhões deixa um morto e um ferido entre as cidades de Camaquã e Cristal, na BR-116. Foi hoje de manhã. Preso em Santa Maria, médico condenado a 130 anos de prisão por abusar de pacientes em Rondônia, no norte do país. Ele estava em prisão domiciliar na cidade gaúcha, mas foi flagrado circulando livremente pelas ruas. A polícia procura corpos supostamente enterrados por uma facção criminosa em cemitério clandestino na cidade de Guaíba. A polícia percorreu bairros da cidade hoje de manhã para identificar o local. Ao vivo no estúdio, a meteorologista Estael Cias vai dizer como será o primeiro fim de semana de primavera e quando a chuva volta ao estado. Você tem alguma pergunta para a Estael? Manda para a gente na nossa página no Facebook, facebook.com/sbtrs-oficial. E atenção, amanhã, trabalhadores que fazem aniversário entre maio e agosto têm direito ao saque imediato de até R$500 de cada conta, as ativas e inativas do Fundo de Garantia. Não esqueça, é preciso ter conta poupança aberta até 24 de julho. Em seguida, outros detalhes e informações. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Uma pesquisa feita com quase 3.000 crianças e adolescentes em todo o país mostra que eles estão mais preocupados ao navegar na internet. Mesmo assim, ainda é alta a quantidade de menores com acesso a aplicativos de mensagens e também redes sociais. As fotos nas redes sociais são cada vez mais raras. Arthur cancelou 2 dos 3 perfis que tinha no Instagram. Fechei, as outras contas porque eu não usava assim, não tinha muito interesse. Os colegas dele também usam pouco as redes sociais. Minha mãe pediu para parar de usar, daí eu parei porque era um pouco perigoso para mim. Em 3 anos, caiu de 87% para 82% o número de menores de idade com perfil nas redes sociais. Apesar da redução, 70% deles têm WhatsApp, 66% Facebook e 45% Instagram. O levantamento mostra ainda que o acesso às redes sociais não significa uma superexposição das crianças e adolescentes. O número de menores de idade que exibem o rosto todo em uma foto de perfil, por exemplo, alcançou o menor índice em 6 anos. A gente vai cuidando do que eles fazem enquanto estão aqui dentro da escola e informando os pais de que deve ser feito esse mesmo cuidado em casa. Porque proibir não adianta, né? Proibir é pior. Caiu também o número de crianças e adolescentes que expõem na internet o nome da escola, o sobrenome, o endereço e o número de telefone. Entre os que admitem que conversam com estranhos, 27% usam redes sociais e 21% mensagens instantâneas. Quase todas essas conversas estão ao alcance das mãos das crianças e adolescentes, já que 93% deles acessam a internet pelo celular. O índice é mais que o dobro do computador, o segundo equipamento mais usado. A sociedade ela começou a entender um pouco melhor esse mundo virtual que nós vivemos hoje, que é um mundo que existe em riscos como existe no mundo real. Os pais eles têm que estar sempre atualizados em relação a essas ferramentas novas que estão surgindo, porque elas facilitam o contato das crianças ou adolescentes, ou mesmo dos adultos, mas elas podem estar trazendo outros riscos. Muito bem, 11 horas e 38 minutos agora. E hoje, logo após o programa do Ratinho, a diversão continua com a turma da praça aqui. Hoje tem a participação do Batoré e a Sensuelen, revelando para o Carlos Alberto que está grávida. Vamos dar uma olhadinha no trecho? Mocinho, pois não, minha senhora. O seu cotovelo mama? É claro que não. Pois então desencorte meus peitos. Eu quero botar um para-raio no teto do meu carro. Tô com medo de sequestro relâmpago agora. Aí eu mandei murmurar a casa toda. Tirei as pedras, que a casa tava toda apedrejada, e coloquei grama. Hoje ela tá completamente gramaticada, tá jogando? A Praça é Nossa hoje, logo após o programa do Ratinho. E você vai ver daqui a pouco como esta muleta foi parar dentro de um presídio aqui no estado. O que eles estavam levando dentro dela? Alguém foi preso? Em seguida, os detalhes da muleta do tráfico.
Eu vou ali rapidinho e já volto. Até já. A falta de cálcio no organismo é a principal causa da osteoporose, doença silenciosa que enfraquece os ossos e pode causar graves fraturas. Por isso, você não pode tomar um cálcio qualquer. Você precisa de Calcitran. Veja esse recado. Mulher é guerreira, é rápida sempre que precisa, é potente em tudo que faz, é completa. Por isso que eu preciso de uma reposição de cálcio completa com Calcitran MDK. Calcitran MDK, o cálcio completo como você. Viu só? Com um comprimido ao dia de Calcitran, você repõe suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. E para uma reposição de cálcio ainda mais rápida e completa, você precisa de Calcitran MDK. Calcitran MDK é um cálcio completo porque tem magnésio, vitaminas D3 e K2 que auxiliam na rápida absorção do cálcio pelos ossos. Calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil. Ao chegar à farmácia, não aceite outro. Procure o líder de mercado. Exija Calcitran. Calcitran, o cálcio completo como você. Estamos de volta com o SBT Rio Grande, 11 horas e 44 minutos, e a gente vai mostrar para vocês daqui a pouco. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida num acidente entre dois caminhões. Foi na BR-116, entre as cidades de Camaquã e Cristal. Foi hoje de manhã, por volta de 6h30, 7 da manhã. A pista foi liberada agora há pouco. Até há pouco tempo estava bloqueada. A gente vê a imagem muito forte desse acidente e o que chama a atenção é um trecho, primeiro, muito perigoso da BR-116. Quem vai muito a Pelotas conhece bem esse trecho aí. É um trecho que está sendo duplicado, mas a parte duplicada ainda não foi liberada. Ou seja, mais um caso, se a gente tivesse a duplicação concluída. Esse é um dos poucos trechos que ainda não estão duplicados. E quem vai de Porto Alegre a Pelotas sabe muito bem disso. O trecho, nesse local ali, ele está com a duplicação, mas está com 80% pronto. Mais um pouquinho ele fica pronto. Quem sabe esse acidente pudesse ter sido evitado. Num trecho de 5 quilômetros onde aconteceu esse acidente aí, foi onde, semanas atrás, um bebê de um dia morreu. Lembram daquele carro da prefeitura da cidade de Cristal que tinha ido ao hospital para buscar o casal e o bebê recém-nascido? Foi pertinho desse trecho. É o mesmo trecho onde, cerca de 2, 3 meses atrás, 2 irmãos morreram também num grave acidente. Ou seja, precisa mais estatística para mostrar que essa duplicação precisa ser terminada urgentemente. O que precisa mais? A gente falou aí de 3 acidentes de 3 meses para cá. Então precisa-se urgentemente, a gente já sabe que tem um trecho que o Exército está tomando conta. Agora, é o pedido que a gente faz. Lembrando que hoje é o Dia Nacional do Trânsito. Lá em 1997, no dia de hoje, começou a valer a nova regra do Código de Trânsito Brasileiro. E nesse dia a gente tem esse acidente aí, que é um acidente que traz junto consigo uma série de simbologias e de importância, porque mais uma vítima morreu, mais um motorista de caminhão. Daqui a pouco a gente fala mais sobre esse acidente que aconteceu, como eu disse, hoje de manhã, na BR-116, entre as cidades de Cristal e Camaquã. Também a gente vai mostrar daqui a pouco que foi preso em Santa Maria um médico condenado a 130 anos de prisão. Por quê? Porque ele estuprou pacientes lá em Rondônia, no norte do país. E de lá ele foi transferido aqui para Santa Maria, mas ele tinha que ficar dentro de casa. Alegou problemas de coluna, não podia caminhar. Olha ali ele. Flagrado passeando, bonezinho, óculos escuros, até correndo ele corria, mas não podia ficar preso porque tinha problema na coluna. Daqui a pouco também a gente traz outras informações. E a polícia procura corpos supostamente enterrados por uma facção criminosa em um cemitério clandestino na cidade de Guaíba. A polícia percorreu hoje de manhã diversos bairros da cidade para identificar esse local, chamado local de Desova. Em seguida também a gente traz outras informações. Aí a polícia fazendo umas entradas, uma ação bastante forte que entra dentro das residências, já que tem a liberação aí da justiça para entrar e fazer a apreensão, mas daqui a pouco a gente dá todos os detalhes e informações e atualiza também como está esta situação aqui na cidade de Guaíba. 11 horas e 47 minutos agora.
22 graus é a temperatura nesse momento. Fui ali fora há pouquinho, antes da gente começar o SBT Rio Grande. Já senti que a temperatura está subindo. E como fica hoje à tarde aqui no estado? Estael Cias. Bom dia, Estael. Bom dia, André. Bom dia, telespectador. Vi a reportagem ali da 116. A minha família mora em Pelotas. Vou com frequência lá naquela região. Realmente a duplicação é urgente. E hoje de manhã, abrindo um parênteses, aí tinha serração naquela região. Acredito que a serração possa ter contribuído, ainda mais naquele trecho que não é duplicado. Então se torna um desafio ainda maior em dias de serração. E nessa época é bem comum, né? E é um trecho muito estreito, né, Estael? Assim, é uma pista só, às vezes para 2 caminhões, fica muito estreito. E uma pena porque tem ali do outro lado, 80% concluída, inclusive o desvio por causa desse acidente foi feito por essa pista que não está pronta ainda, 100% concluída. Então aí mais um pedido que a gente faz para as autoridades. Né? Exatamente. Pois é, agora a gente, como eu disse ali fora, temperatura, a gente vê aí 22 graus, mas tem uma sensação de calor, Estael, e a gente sabe que de tarde vai até 24 e a gente já acha que é um dia de verão. O que está acontecendo? Nós temos aí uma condição de transição, de primavera, então noites e dias têm a mesma duração. Aqui a gente vê no mapa um aquecimento muito mais evidente aqui na parte oeste uruguaiana, mas na parte leste, aqui na parte oeste uruguaiana, Santa Rosa com 29 graus, mas na parte leste a gente ainda tem uma influência de um ar um pouco mais frio. Então a gente observa que a temperatura está em elevação, tem sol, tem pouco vento, e o vento calmo, o vento fraco é que dá essa sensação de tempo mais agradável. É interessante, às vezes a gente nota diferenças, né, no tempo de temperatura, dividindo o estado em norte e sul. Hoje é leste e oeste, né? A gente vê Santa Rosa, Uruguaiana, temperaturas mais altas e no leste mais baixas. E um contraste bem significativo, de 5, 6 graus de uma ponta a outra do estado. Então, essa é a condição que prevalece hoje e nos próximos dias pode mudar um pouco. Quem saiu de Pelotas de manhã, pegou 13 graus, chegou em Uruguaiana, vai chegar com 29 graus à tarde. Sim, vai sentir calor, vai ter que tirar o agasalho, vai ter que mudar o guarda-roupa. E como é que fica hoje à tarde, hein, Estado? Hoje à tarde um tempo bonito, ensolarado, de norte a sul do estado, sem nuvens. Nós tínhamos hoje nevoeiro, pegando todo o trecho do sul, pegando justamente a BR-116, trechos da Grande Porto Alegre, mas a tarde é bonita, é ensolarada, um dia belíssimo de primavera e com esses contrastes de temperatura. A gente tem informações aqui de Porto Alegre, a projeção até domingo, né? Até domingo, né? O que a gente tem em Porto Alegre hoje, realmente a temperatura vai 24, talvez chegue até os 25. Nos próximos dias o que a gente observa é que a temperatura das manhãs não muda muito. E o que deve mudar nos próximos dias é a sexta-feira. Eu destacaria amanhã um dia ventoso, e aí tu vai observar que a sensação térmica muda. A sexta-feira... Fim de tarde tem tido vento. Tem tido vento, E justamente devido a esses contrastes de temperatura. Mas amanhã vai ser o dia inteiro ventoso. Então, uma sexta-feira com uma sensação térmica mais baixa, não só em Porto Alegre, em grande parte do estado. E a gente vai observar amanhã também muitas nuvens, mais umidade. Os dias têm sido secos, ensolarados. Amanhã não. Amanhã é um dia de muitas nuvens, ventoso e com sensação térmica mais baixa. E no fim de semana, Porto Alegre se aproveita bem. Porto Alegre, dias bonitos e ensolarados. Agora, ontem a temperatura estava 24 graus, mas a gente tinha, o que eu disse, essa sensação de calor. Então, o que varia a sensação térmica seria a umidade do ar? A umidade porque e o vento. Porque 24 não é uma temperatura em A temperatura ambiente é 23, na verdade. O vento é que tem um papel muito importante na temperatura. O vento, ele acaba... É como se roubasse calor do nosso corpo, e tem esse efeito. Então, quanto mais ventoso o dia, menor é a sensação térmica. E, às vezes, numa mesma temperatura, hoje, com 24 graus, a sensação é agradável, até de certo abafamento. Amanhã, com 22, 23 graus, poderemos ter até sensação de frio em razão da presença desse vento aí durante a sexta-feira. Pergunta de telespectador. Vamos dar uma olhadinha. A gente adora, viu? Mandem perguntas. Oi, André e Estael, como será esta primavera? Sou de Santiago. Alô, Santiago, região central. E por aqui tem muito vento e às vezes frio. Beijo pra vocês, Maicá da Silva de Santiago. Beijo, Maicá. Beijo, Maicá. Realmente, o vento na primavera é uma condição quase que constante, porque a primavera é um período de transição, de muita oscilação de temperatura, e esses altos e baixos de temperatura é que acabam deixando os fins de tarde principalmente mais ventosos. Porque como eu mostrei naquele primeiro mapa, lá não sei se tem como o Matheus voltar naquele primeiro mapa da previsão mesmo para amanhã, tem 29, 30 graus no oeste e temperatura mais amena no leste. Essa diferença de temperatura no território gaúcho acaba gerando vento mais persistente e é uma condição que deve se manter. Exatamente, aqui, ó. Nossa equipe tá sempre ligada. Rapidinho, tá aí. Então, perto de Santiago, aqui, né, Uruguaiana, Santa Rosa com 29, São Borja hoje pode ter até 30 graus, enquanto que aqui na parte leste a gente tem 22, 23 graus. Então, essa diferença de temperatura, Maicá, é que deixa os dias mais ventosos, sobretudo os fins de tarde, e o que deve se manter, porque o fim de semana deve seguir assim. Até porque quando o ar quente sobe, a parte de baixo, digamos assim, numa linguagem bem simples, ela é ocupada pelo ar
que traz então o vento, é isso? Exatamente, acaba tendo um deslocamento. O ar quente ele é mais leve? Mais leve, o ar gelado, o ar mais frio, ele acaba sendo mais denso, mais pesado, então essa diferença que acaba gerando o movimento de ar, que é o vento. Não adianta, a previsão do tempo é uma matemática. 2 perguntas aqui de telespectadores. Bom dia, André Estael, aqui em Cachoeira do Sul. Vai ter sol ou vamos ter chuva nesse final de semana? Abraços, sempre na audiência do SBT. Fábia Bittencourt. E já na sequência, outra pergunta. Gostaria de saber se nos próximos dias vão ter chuvas intensas a fim de provocar enchentes. Maria Celeste Pereira Cardoso, de Eldorado do Sul. Tu sabe que quando se aproxima de 30 de setembro, sempre nos perguntam sobre enchente, porque tem a famosa enchente de São Miguel, né? Então, esse ano vai falhar, a enchente não vai acontecer no Rio Grande do Sul. Até o dia 30 de setembro, tudo certo, tempo seco, o fim de semana tendo aquecimento, a segunda-feira também quente. Agora, a semana que vem, respondendo a pergunta de Eldorado, de Cachoeira do Sul, a previsão é ser uma semana chuvosa, e aí sim, a primeira semana de outubro, diferente que nós temos aí nessas imagens bonitas lá de Gramado, céu azul, a semana que vem é chuvosa a partir de terça-feira. Volumes de precipitação na parte central de Cachoeira do Sul, os volumes de precipitação podem ser altos, de 100 a 80 milímetros, volumes bem significativos. E Cachoeira do Sul, especificamente, é muito importante para Porto Alegre, sabia, André? Porque lá nasce o rio Jacuí, é a nascente do Jacuí, que desemboca depois no Guaíba. Então, quando chove muito forte naquela região central do estado, poderemos ter consequências em questão de alguns dias no Guaíba, no Rio dos Sinos e mesmo em toda a região da Lagoa dos Patos, como consequência de toda a água que acumula naquela região central. Então, até terça-feira, a Estael diz que não vai chover no Rio Grande do Sul. Dá para todo mundo se programar, fazer mudança, festa na rua, casamento do lado de fora, tudo tranquilo. Fazer reforma, lavar roupa. Isso aí, dá para estender roupa. Agora, vamos mostrar como a projeção das temperaturas, né, Estael? Isso, nós temos aqui o mapa de sábado, dia 28. A gente observa, bem interessante, a gente vai ver a mudança de sábado para domingo. Sábado, esquentando muito mais aqui do centro em direção ao oeste, 32, 33 graus em Santa Rosa, em São Borja, temperatura na Campanha, Zona Sul, parte mais litorânea de 22 a 24 graus. Esse vermelho, qual é a temperatura? Esse vermelho é 26 a 28 graus. Tá. Então a gente vê bem recortado, né? Calor, centro-oeste quente e a parte sul e leste mais ameno. Não é frio, mas é mais amena que a parte sul e leste. Variando agora, então de 20 a 25, essas mais escuras. De 20 a 25 aqui nesses amarelos, aqui laranjas. Agora a previsão para o domingo, a gente já observa um pouco diferente. A projeção de temperatura para o domingo, a gente vai observar que se amplia muito mais a área quente. Então até mesmo região metropolitana, parte lá de Cachoeira do Sul, Campanha, Fronteira Oeste, terão um domingo quente. E vejam só aqui, Santa Rosa e região de Frederico Westphalen com 36, 37 graus. Então, o domingo especificamente, bem quente do centro, do norte e oeste do Rio Grande do Sul. Bom, temperatura subindo no domingo. Me diz que chove aí entre terça e quarta-feira, chance de temporal. Chance de temporal, muito bem lembrado, André, não tinha comentado isso. A partir de terça-feira, além da chuva volumosa, com acumulados altos, principalmente na parte mais central do estado, poderemos ter temporais de novo, com granizo, com rajadas de vento, com raios, que é uma característica de primavera. Vamos brincar um pouquinho? Vamos até Gramado passear? Vamos ao vivo a Gramado. Vamos lá, então. Vamos até o Lago Negro. Vamos dar uma volta em Gramado. A imagem ao vivo. Azul, céu azul. Pode tirar a gente e deixar a tela inteira aí. Olha vamos só passear que bonito. De pedalinho nesse lindo dia, né? Não, esse lago é de cinema, é uma coisa lindíssima. Essa temperatura, esse céu, até quando fica assim? Até segunda-feira. Quem quiser aproveitar o fim de semana na Serra vai encontrar frio, porque as noites, madrugadas na Serra Gaúcha ainda terão frio. Sábado, principalmente, começando com 5, 6 graus. Então, quem gosta do frio ainda consegue aproveitar um pouco esse começo de primavera. E as tardes ensolaradas, agradáveis, amenas. Então, a Serra ainda é uma boa pedida. Litoral também dá para aproveitar, viu? Não estou dizendo que não pode ir para o litoral. Vai para o litoral, mas aí o litoral é mais ventoso ainda nessa época. Então, tem que ir um pouco mais agasalhado, mas dá para dar aquela caminhada na praia, já começar a sentir aquela marisia gostosa de verão, porque o tempo é firme por lá também. Então aí a grande manchete. Até terça-feira a gente deve ter tempo seco. E na segunda-feira a gente atualiza tudo aqui, traz todos os detalhes da próxima segunda semana. De volta. Até lá. Beijo grande, obrigado, Estael. Agora, 11 horas e 57 minutos, a gente vai mostrar daqui a pouco aqui no SBT Rio Grande, uma facção criminosa de Guaíba usava um cemitério clandestino para enterrar os desafetos. Olha só como que funciona no mundo do crime, né? Tem os tribunais que fazem os julgamentos, as condenações, matam e aí usam locais, cemitérios clandestinos.
clandestinos. Aí a polícia entrando numa das residências para fazer, então, a apreensão. Essa operação foi hoje de manhã, né? A Polícia Civil, portanto, está identificando o local, está fazendo mais, né? Ela identificou, mas está buscando agora ver se de fato há ali pessoas enterradas e identificando outros locais também. Em detalhes, em seguida, daqui a pouco, outras informações a respeito de mais uma grande operação da Polícia Civil. E o Inter perdeu para o Flamengo ontem em um jogo bastante polêmico. Vou chamar a Débora de Oliveira. Olha... Oi, André. Tudo bem? Oi, Débora? gente. Um jogo de muitas perdas, né, Nossa. André? Não foi só no placar, não. O Inter perdeu o Rodrigo Moledo, que se machucou logo no início da partida. É um jogador fundamental para o elenco, né? Perdeu o Bruno, perdeu o Guerreiro, os dois expulsos. Perdeu o jogo, perdeu a invencibilidade e perdeu a chance de frear o líder, né? E ainda, quem sabe, sonhar com o título do Campeonato Brasileiro. O Flamengo disparou na liderança. Agora, teve muita reclamação, né? Muita reclamação, principalmente por parte da arbitragem e principalmente no lance do Guerreiro, né? Que os colorados queriam pênalti, o Guerreiro foi expulso por reclamação, porque reclamou demais, estava até machucado. A gente até fez um curativo nele aqui, porque ele saiu de campo machucado. Que batida, né? Aqui, ó, tá com curativo aqui o Guerreiro no campinho, nós já cuidamos do Mas Guerreiro. deve ter levado André. pontos ali, não Deve foi? ter levado pontos. Ele pediu desculpa para os companheiros, porque a expulsão dele acabou prejudicando demais o Inter. O Inter ficou com 9 em campo, principalmente por conta da irritação dele. Claro que estava um caldeirão, todo o Maracanã chamando o Guerreiro de algumas coisas que lembram o passado dele, né? Que eu não vou repetir aqui. E ele saiu falando palavrões em inglês pro árbitro e pro árbitro auxiliar também. E aí foi expulso. Prejudicou muito, porque ele é uma referência para ataque, ele é uma referência, inclusive, de marcação para o adversário. O Inter já estava com 1 a menos quando isso aconteceu. E aí foi 3-1 no placar. O Edenilson fez um gol, que foi um belo gol, mas o Flamengo garantiu aquilo que a gente imaginava que aconteceria, que seria muito difícil, que a vitória seria rubro-negra lá, mas não da maneira que foi. E a gente vai debater no programa o que realmente aconteceu, onde o Inter está certo, onde o Inter está errado, Legal. onde a arbitragem está correta, onde aquilo que aconteceu em campo foi vergonhoso, como o próprio Inter disse. O Roberto Melo, que é o vice de futebol, na entrevista coletiva depois do jogo, chegou a questionar, né, o trabalho da arbitragem. O Leonardo Gaciba, que é o responsável por isso na CBF, ele circula todos os clubes do país, dando orientações para os elencos de como os jogadores devem tratar o comportamento deles dentro de campo para que isso não interfira nas decisões da arbitragem. Ontem, inclusive, o Gaciba estava em Porto Alegre porque foi a vez do Grêmio receber essas orientações. E o questionamento do Internacional é assim, o jogador tem que se comportar corretamente, mas a arbitragem também não vai se comportar corretamente. Então a gente vai avaliar todas essas questões e saber, né, onde foi que o Inter pecou mais uma vez dentro de campo, para que todo Muito esse bem. nervosismo se refletisse em mais um resultado ruim. Hoje é a vez do Opa. Grêmio, André. Tô até com ingresso aqui pro torcedor tricolor ir ao jogo. É contra o Avaí. Tu gosta de surfar, André? Aqui, ó. Já gosto. fico me imaginando no mar aqui em cima Eu sou de do uma prancha. tempo, sabe do quê? Do Sorrisal. Ai, meu Lembra Deus. do Sorrisal na beira da praia? Não, o Do Planonga? sorrisal pra mim é quando tu é pão duro e atravessa e o sorrisal não desmancha, entendeu? Não. Coloca, era o Sorrisal, que era uma... Eu não conheço por outro nome. Ou tem a Planonga também. Mas o Sorrisal era mais divertido. Planonga é do tempo do Ariri Pistola. né? É do Matheus Gílio, porque ele que lembrou. Eu era do tempo do Sorrisal, que jogava ali na beirinha, né, na arrebentação, bem na beira da praia, subia. E Tu jogava o sorrisal e pá, ia lá. subia e ficava... Né, E caía depois de 30 segundos. Ia na inércia. Não, essa da inércia eu vou querer tirar provas. Esse ano a gente vai pra praia no verão, André. Vamos providenciar uma planonda pra ti. Tá bom. Vamos fazer um sorrisalzinho lá. Vamos. Eu quero ver se tu fica mais de 30 segundos surfando. Mas hoje é a vez dos tricolores surfarem na arena Muito contra o Avaí, que é o vice-lanterna da competição. E o Grêmio, André, mesmo tendo um jogo importantíssimo semana que vem contra esse mesmo Flamengo que a gente viu ontem enfrentar o Internacional com uma qualidade indiscutível, o Grêmio vai a campo hoje com o time principal. O Renato não vai preservar titulares.
vai colocar a campo o que tem de melhor. Claro que alguns jogadores estão machucados, mas os que não estão vão para o jogo, porque o Grêmio quer uma reação no Campeonato Brasileiro, está conseguindo, são 3 goleadas consecutivas e quer manter o embalo, quer seguir o ritmo, até porque a gente sabe, né, que se nada der certo na Libertadores, tem que garantir pelo Brasileirão uma vaga na principal competição sul-americana no ano que vem. Então não esquece, daqui a pouquinho, né? Eu no volto. Campinho. No Tchau, Campinho. Né? Vai. 12:02 agora, 22 graus é a temperatura aqui em Porto Alegre. Atenção, motorista de um caminhão morreu hoje de manhã na BR-116, entre as cidades de Camaquã e Cristal. O acidente foi no final da madrugada, início da manhã, um trecho muito perigoso, infelizmente, um trecho que ainda não foi duplicado e a gente lamenta mais um acidente, mais uma morte nesta rodovia. Da redação, Marcelo Chemali tem outras informações, tá, Marcelo? Exatamente, André. Boa tarde para ti, para quem está nos acompanhando. Uma notícia triste e grave, justo no dia, coincidentemente, no dia que o Código de Trânsito Brasileiro completa 22 anos, André. A batida aconteceu logo depois das 5 horas da manhã, finalzinho da madrugada, você destacou, o motorista de um dos caminhões pretendia acessar uma estrada lateral da rodovia, só que ele acabou passando da estrada, do trecho, e tentou dar ré, uma manobra arriscada, muito perigosa, e um outro caminhão que vinha de Pelotas em direção à capital gaúcha, não conseguiu frear a tempo e bateu na cabine desse caminhão que tentava dar a ré. O motorista que fazia a manobra, o caminhão ficou preso nas ferragens, foi socorrido, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. O outro motorista foi levado para atendimento médico em estado grave. Esse acidente envolveu 2 carretas, como esse acidente envolveu 2 veículos de grande porte, o trânsito ficou bloqueado nesse trecho por várias horas. Os veículos que passavam no local foram desviados para a pista nova da duplicação, mas que ainda não está liberada para o tráfego, viu, André? A pista só foi liberada totalmente, as 2 pistas de rolagem da 116, 5 horas depois do acidente, até que os veículos grandes pudessem ser retirados. Vimos ali no guincho, bombeiros aí limpando a pista, fazendo aí a limpeza para que não causasse, né, a questão do derramamento de óleo diesel, Marcelo, né, de outras situações, não causassem novos acidentes, um trecho extremamente perigoso dessa rodovia, né, André? Estael Cia chamou a atenção, é um trecho que de manhã poderia ter neblina, mas mais que isso, a gente vai ver na sequência ali da imagem agora, se a gente puder segurar a câmera, em seguida eu dou o ponto certo. O acostamento mostra que em péssimas condições. Então, quer dizer, o motorista, em seguida vai aparecer, a gente vai segurar a imagem. Aí, em seguida, olha ali. Praticamente não há acostamento, né, André? Então, pois é. Não há acostamento. Eu só estou agora em dúvida, sendo muito justo, se esse é o trecho que está liberado ou não. Agora fiquei em dúvida. Lá, libera a imagem. Mas mesmo assim, a própria pista é um trecho que é o trecho do acidente. Para tu ver a situação ali do acostamento. Ou seja, o motorista que passou do ponto, ele tentou dar ré nessas condições, não dá. Vai adiante, faz uma volta maior, mas tem que evitar acidentes, porque ela, infelizmente, é uma rodovia inacabada, Márcio. Inacabada, que esse mesmo trecho entre Cristal e Camaquã, olha, nas últimas semanas, nos últimos meses, registrou acidentes gravíssimos, com mortes. Teve aquele episódio em que uma criança também foi projetada para fora. Bebê de um dia. Bebê de um dia, né? Estava voltando da maternidade com a família. A família, infelizmente, acabou aí morrendo nesse acidente grave. A gente tem, Marcelo Chemali, a imagem daquele acidente, que eu acho que faz cerca de um mês. Um mês. A prefeitura foi no dia 20 do mês passado, ou seja, foi dia 20 de agosto, é isso? Foi dia 20 de agosto, foi o acidente do bebê e os pais que morreram e o motorista, né? O motorista da prefeitura da cidade de Cristal, eles foram até Pelotas para buscar esse casal e eles vinham pela rodovia quando um carro, me parece que até era um morador de São Paulo, estava aqui com um carro alugado, fazendo a ultrapassagem. Esse é aquele caso que a gente falou, que o motorista lá da prefeitura tentou tirar para o acostamento e esse carro também. Então, os dois foram bater lá no acostamento. Foi num trecho de 5 quilômetros, Marcelo Chemali, que aconteceu esse acidente de hoje, que aconteceu esse acidente onde morreu esse bebê. Daí me parece que esse era o motorista lá da prefeitura de Cristal. Não ficou esclarecido se o bebê estava num carro, aliás, o bebê não estava num carro adequado. Esse esclarecimento ficou discernado depois pela prefeitura e
A gente deu um prazo aí de 3, 4 dias por causa do luto e se passou com relação à resposta disso. Mas é importante saber se o carro da prefeitura tem essa estrutura, por exemplo, para o bebê que deveria estar em segurança dentro do veículo. Então aconteceu esse acidente envolvendo esse bebê e mais ainda, acho que foi em julho, um mês antes, né, do acidente aí com a prefeitura, o carro da prefeitura de Cristal, 2 irmãos que morreram também num acidente, ou seja, em 5 quilômetros, esses 3 gravíssimos acidentes. Ou seja, o que precisa mais para a gente conseguir a liberação final de dinheiro e finalizar essa duplicação que já se estende a uns 4, 5, 6 anos, essa duplicação de Porto Alegre, ou seja, de Guaíba até a cidade de Pelotas, né? E uma rodovia importantíssima, né, André? Nossa. Ela começa no Rio Grande do Sul, vai até o norte do país, atravessa todo o Brasil. E esse trecho aqui do Rio Grande do Sul é um trecho que há muito tempo necessita dessa duplicação, né? Comunidades ali de Pelotas, Rio Grande, toda Rio Grande, Cristal, Camaquã, né? Uma estrada que, olha, em função do porto de Rio Grande, veículos de grande porte circulam por ela, né? Eu cruzei nesse trecho aí há cerca de 2 meses, fui a Rio Grande. Olha, a gente tem que ter muita perícia e muita atenção ao volante para trafegar nesse trecho, viu, André? É realmente um trecho que deixa a gente numa tensão muito grande em função do tamanho dos veículos, né? Verdade. Veículos que transportam a riqueza do Estado. E aí, enfim, fica a pressão para as autoridades, né? É preciso concluir essa duplicação. Lembrando que hoje, 22 anos atrás, entrava em vigor o novo Código de Trânsito Brasileiro. A partir desse novo código, isso 22 anos atrás, exatos, no dia 25 de setembro, foi proibido com mais rigor o uso do cinto de segurança, as multas passaram a preços muito mais altos, a proibição de dirigir com alcoolizado, com limites mais definidos. Então, isso já há 22 anos. E daqui a pouco a gente, então, vai entrar ao vivo, inclusive lá do Detran, com informações a respeito disso do trânsito. Até já, obrigado, Marcelo Chemali. 12:09 agora. E atenção, porque a Polícia Civil de Santa Maria prendeu um médico que havia sido condenado a 130 anos de prisão por estuprar pacientes no estado de Rondônia. Pois é, ele estava em prisão domiciliar por questões de saúde, ele tinha pedido, voltou lá do norte aqui para Santa Maria, porque estava com problema de coluna, não podia se mexer, não podia caminhar, mas foi flagrado passeando, né? Até fazendo um Cooperzinho pelas ruas lá da cidade. Vamos então aos detalhes na reportagem. O circuito de segurança da rua flagrou Pedro Augusto Ramos da Silva, de 62 anos, andando tranquilamente pelo bairro Camobi, em Santa Maria. Ele usa touca e óculos escuros. As imagens registradas na semana passada mostram ele visitando 2 imobiliárias. O médico ginecologista foi condenado por estuprar 15 mulheres durante consultas médicas em Ariquemes, no estado de Rondônia. Em abril, foi transferido para Santa Maria e, por motivos de saúde, conseguiu na justiça o direito à prisão domiciliar, medida que não estava sendo cumprida. A ordem judicial para ficar em casa. Poderia sair só para hospitais ou farmácia, isso excepcionalmente. E as consultas médicas deveriam ser comprovadas. E não estavam em imobiliárias, andando nas ruas, e foi preso em um banco. O médico é natural de Rio Pardo e aqui em Santa Maria deveria estar em prisão domiciliar na casa do pai. Os estupros ocorreram entre setembro de 2014 e janeiro de 2015. O médico foi condenado a 130 anos de prisão na época. Agora está na Penitenciária Estadual de Santa Maria. Processo administrativo disciplinar tem um prazo de 30 dias para ser concluído e a partir daí vai ser examinado o que vai acontecer, se vai ser suspenso o benefício, regredir de regime ou não. Isso, no mínimo, é um abuso. O médico já fez o que fez lá no norte do país, ter abusado de pacientes. Olha, um médico, quando ele tem aquele compromisso no momento da formatura, ele, um médico ginecologista, né, que justamente trata de coisas, de partes íntimas das mulheres. Quer dizer, isso é uma questão, é um momento de confiança que tem a mulher num médico. Já fez o que fez. Já foram pelo menos 15 mulheres que esse homem abusou. 15. E aí inventou uma desculpa, e me admiro de ter conseguido isso. Conseguiu do norte do país vir para a cidade, para a região, para a cidade, para a terra dele, né? Para ficar mais perto de casa, e porque tinha um problema na coluna, que não podia caminhar, não podia se mexer, não podia fazer nada.
Quer dizer, naquele período que abusava, não tinha problema nenhum pelo visto. Aí, de repente, começou com um problema de saúde. Aí teve que vir para Santa Maria. E aí ele conseguiu, depois de ser preso, ficar preso em Santa Maria, a prisão domiciliar. Então ele conseguiu todo esse privilégio. Quer dizer, o que fez, ainda conseguiu ir para casa. E aí foi flagrado ali. Olha como a gente vê na imagem. Preste atenção na imagem. Parece que ele tem algum problema na coluna. Pelo visto, não tem nem problema na consciência, né? Que consegue sair pela rua como se não tivesse acontecido nada. Fez o que fez e ainda tem esta capacidade de botar uma roupinha. Eu li na reportagem, nos jornais locais, que até exercício ele fazia. Quer dizer, fez o que fez, a pessoa ainda tem coragem de botar uma roupa de física e sair fazendo exercício pelas ruas. Mas agora estão em cima dele. E eu não sei se vai continuar muito tempo, porque ele deve voltar sim para pagar lá na cadeia, lugar de onde ele nem deveria ter saído. Muito bem, agora meio-dia e 13 minutos, meio-dia e 13. Um professor da rede estadual, ele foi preso suspeito de ter abusado de 20 alunas da região norte do estado. A gente mostrou há pouco o caso do médico. O caso do médico lá do norte, lá de Rondônia. Gaúcho, veio para cá, para Santa Maria, e em vez de ficar em casa por estar com problema na coluna, ele foi pego transitando pelas ruas. E agora um caso de um professor preso, acusado de estuprar 20 alunas. O Marcelo Chamali tem detalhes da redação, né, Marcelo? Olha, André, é um caso realmente repugnante, nojento, e especialmente por se tratar da profissão desse suspeito aí, desse homem que foi preso pela Polícia Civil. Ele era ex-diretor e professor de matemática, André, do Instituto de Educação Assis Brasil, na cidade de Davi Canabarro. César Pedro Zanella, de 58 anos, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça por estupro com base em inquéritos concluídos no mês de julho. De acordo com a investigação, o professor abraçava e tocava partes dos corpos das alunas. De acordo com a polícia, as vítimas relataram em depoimento que o professor trancava a porta da sala enquanto as alunas faziam provas em separado do resto da turma. Olha só a artimanha que ele criava para conseguir abusar dessas vítimas. Sem vergonha, né? Totalmente. Portanto, ficava sozinha com elas e nesse momento ele cometia os abusos. Os casos aconteceram a partir do ano de 2016. Mas uma outra jovem, André, disse à polícia que também foi abusada em 2012. Quando era menor de idade. Como passou tempo para denúncia, esse caso mais antigo não chegou a ser investigado, viu? E por que, Marcelo? Olha, esse é um caso... E como é importante a gente falar sobre isso, por mais difícil que seja, precisamos falar. Mostramos o caso do médico lá de Rondônia, que foi pego agora em Santa Maria, está dentro de casa, está com problema na coluna, não, estava passeando. Este professor, pelo menos 20 alunas, porque tem os casos chamados prescritos, ou seja, as mulheres não podem mais correr atrás disso. Ou seja, lá em 2012 há a possibilidade. Então, por que é importante falar? Porque essa menina lá de 2012... ela disse, para quem que eu vou contar que ele tentou abusar de mim, se ninguém vai acreditar? Ele é professor, vou contar a quem? Para quem? Para a escola? Não. Os meus pais não quis contar para eles e ficou quieta. E assim como ela, quem sabe muitas outras, também a mesma situação. E nós sabemos que pelo menos 70% dos abusadores de crianças e adolescentes são pessoas que estão próximas delas, próximas do ambiente familiar. Então, este professor fazia, olha o que ele fazia, Marcelo. Ele chaveava a porta. Chaveava a porta, né, André? Abusava da confiança dessas vítimas. É isso que os abusadores, você destacou que 70% têm proximidade com essas vítimas por conta da confiança das famílias, né, dos alunos, da relação. Lembro agora, aqui vem um caso do médium João de Deus, né, um caso que repercussão nacional, né, e agora você falou do crime prescrito. Existe um projeto, né, do Conselho Nacional de Justiça que vai tramitar agora na Câmara e também no Senado para que crimes de estupro, né, de abuso sexual não sejam mais passíveis de prescrição, não percam mais nenhum tipo de prazo. Não, e os médicos, né, eles têm essa, digamos assim, não uma prerrogativa, mas ele lida ali com a intimidade das pessoas. Olha o outro caso
o Roger Abdelmaci, que agora parece que ia voltar para a prisão, ia para a prisão domiciliar, quer dizer, é o médico famoso das estrelas. Quantas e quantas não passaram literalmente por ele e ele abusou dessas mulheres. Então são pessoas que têm esta prerrogativa da confiança. Esse professor devia se achar o máximo. E agora o que mais chama a atenção, Marcelo, a gente pediu da Secretaria do Estado mais informações a respeito, e parece que não tinha chegado aqui em Porto Alegre esse caso. Esse caso ainda estava lá na Coordenadoria Regional de Passo Fundo, o que é muito estranho, no meu ponto de vista, isso ter ficado apenas lá num caso gravíssimo como esse. Como que não saiu de lá? Como que não chegou até aqui em Porto Alegre? É preciso que a Coordenadoria Regional de Educação lá da região Noroeste tem informado imediatamente a base da Secretaria de Educação, né? Exatamente. Então, mas a gente está acompanhando esse caso. Bom, agora a gente vai falar de um outro. A gente vê de tudo, né? A gente vê de tudo. Ainda é incrível que possa droga. A gente sempre fala aqui que telefone celular funcionando dentro de cadeia, que drogas, armas, objetos entrem, né, nas cadeias aqui no Rio Grande do Sul. Escuta essa agora que o Marcelo Chemali vai nos contar em detalhes. Estão vendo esta muleta? Ela não é uma simples muleta. Porque uma senhora bastante experiente foi visitar os filhos na cadeia. E ela foi presa por quê? Porque dentro desta muleta, sabe o que tinha? Maconha, Marcelo Chemali. Mas o que é isso? Tá aí as fotos, né, André? Tá aí a porção da droga, da maconha que estava ali embalada, armazenada justamente para ser colocada dentro, né, dessa muleta, desse cano ali, que é um cano oco. Né? A mulher de 52 anos foi visitar os filhos na cadeia e confessou que levou aí, no total foram 12 gramas de maconha para eles. A droga escondida na muleta de alumínio, né, no compartimento interno ali, encontrada no momento da revista pessoal. Ela demonstrou um certo nervosismo, levantou a suspeita aí dos agentes penitenciários aí antes da visita na tarde de ontem. Ela e o material apreendidos foram para a delegacia de pronto atendimento, mas a mulher foi liberada e vai responder em liberdade pelo crime de tráfico de drogas, porque não tinha antecedentes por conta da quantidade do entorpecente, por não ter antecedentes criminais. Agora, serve o exemplo, os filhos já estão pagando por outros crimes, vai alimentar né, a questão deles dentro do sistema carcerário, né, André? Agora sim, ela fez o legítimo papel de mula, que é aquele que carrega, né? Aquele que carrega a mercadoria, que é o que ela fazia. Ela ia entrar na prisão com essa quantidade de maconha dentro da muleta. Agora, o que ela tem que ser investigada, porque se ela tinha antecedente ou não, isso é outra coisa. O que tem que se ver e se penalizar é como que, em primeiro lugar, ela foi comunicada através de uma ligação, Marcelo Chemali, de que ela ia uma pessoa na casa dela colocar a droga, preparar a droga. Não foi ela que colocou, alguém botou essa droga dentro da muleta e aí ela foi visitar os filhos, porque se ela não fosse levar essa droga, os filhos iam sofrer dentro da cadeia. A pergunta, e é isso que tem que se fazer, não é olhar para o lado dela, para o crime apenas. Tem que olhar como que há presos lá dentro, em Santa Vitória do Palmar, com telefone, passando informações para alguém na casa dela. Né? Como que esta mulher ia entrar, porque assim, isso é um sinal de que tem mais drogas circulando lá dentro. Não resta dúvida, tudo indica que ela não teria preparado esse volume para colocar ali nessa muleta. Agora, outra pergunta que fica também, será que foi a primeira vez, André? Pois Será que ela já não entrou outras vezes, levando escondida em partes íntimas do corpo? Enfim, outras situações. Afinal de contas, é preciso analisar o histórico de visita dela também. Afinal de contas, raio-x, aquele aparelho só tem na cadeia, nas maiores cadeias aqui do país. Né? Em Santa Vitória do Palmar não vai ter aquele aparelho de raio-x que faz, né, uma leitura, uma observação total do corpo sem tocar nas partes íntimas. Não, lá o negócio ainda é primitivo. Ou seja, ela e tantas outras, terem entrada de outras maneiras com drogas. Agora, tem que ir atrás disso. Como que se usa ainda telefone dentro de prisão e como que são encontrados objetos dentro das prisões, seja por familiares, por advogados, por quem for. Isso sim
tem que ser combatido. André, há poucos dias a Superintendência de Serviços Penitenciários divulgou um levantamento de apreensões do Grupo de Operações Especiais da SUSEP. Mais de 6 mil celulares já foram apreendidos só em 2019 nas cadeias gaúchas. Pois é, aí não Só esse ano. Não é instalar bloqueador nas cadeias. Tem que dar um jeito de terminar com a entrada de celular dentro das prisões. Obrigado, Marcelo Chemali. 12:22 agora. Uma facção criminosa aqui de Guaíba usava um cemitério clandestino para enterrar os desafetos. Numa grande operação hoje de manhã, as polícias civil e militar percorreram bairros da cidade para identificar esse local. A operação faz parte do combate ao tráfico de drogas e também homicídios. 3 homens foram presos e um menor de idade foi apreendido. Os detalhes da reportagem. A motivação dos crimes, as disputas pelo tráfico de drogas. O local, bairro Vila Nova, bem próximo ao centro da cidade. Policiais saíram para cumprir 8 mandados de busca e 2 de prisão. Facções criminosas de Porto Alegre, com ramificações em Guaíba, seriam responsáveis por pelo menos 10 homicídios entre 2016 e 2018. 2 traficantes rivais causaram muito terror no bairro Vila Nova. Houve uma sequência de homicídios recíprocos, houve uma sequência de crimes de tortura recíprocos de uma quadrilha contra a outra. A investigação começou com uma denúncia envolvendo uma adolescente de 16 anos. Essa menina teria sido vítima de tentativa de homicídio em 2018. Os autores foram presos e familiares desses agressores passaram a coagi-la para que ela livrasse os agressores da imputação penal. Inclusive, ela chegou a mudar a sua versão em juízo, dizendo negando a autoria a fim de preservar a própria vida. A operação contou com a colaboração da Brigada Militar, dos bombeiros e de um helicóptero. A polícia tem informação de que pode haver um cemitério clandestino onde os criminosos enterram as vítimas assassinadas. Por isso, está sendo feita uma busca nesta mata com a ajuda de cães farejadores. Por enquanto foi encontrado um carrinho de mão, que a gente não sabe se tem pertinência com o caso, apenas a perícia fazendo o levantamento de vestígios vai poder nos informar. Os policiais recolheram objetos que podem ter sido usados ou oriundos de assaltos. Muito bem, 12:24. E olha só, preste atenção. Amanhã vão ser liberados novos resgates do Fundo de Garantia. Você já sabe se pode tirar os seus R$500 de cada conta ativa e da conta inativa? Daqui a pouco eu vou explicar mais uma vez, tudinho, certinho, quem são os aniversariantes, portanto, de amanhã que podem retirar, ou na verdade, vão ter depositados nas suas contas poupança se abriram até o dia 24 de julho. Daqui a pouco eu dou todos os detalhes, porque agora a gente volta a falar sobre trânsito. O Detran aqui do estado está preparando a criação de uma escola de trânsito. O colega Glauco Paza está ao vivo lá no Detran e conversa com a diretora institucional do Detran, nossa querida pessoa que eu admiro muito, a Diza Gonzaga. E hoje é um dia importante, porque é o dia que se celebra, o novo Código de Trânsito Brasileiro. Portanto, contigo, Glauco Paza, já dá um beijo muito grande nessa pessoa que eu admiro muito. Tudo bem, André? Boa tarde a todos. Pois é, e já tem até um pedido da Diza para você, que aliás não é um pedido, é uma ordem, segundo ela. Se é dela, é ordem. Aqui, ó, uma convocação, né? Isso mesmo, André. Olha aí o adesivo que eu estou te mandando para te colocar no teu carro. Empatia. Você no lugar do outro. Que legal. Essa é uma campanha aqui, né? Na verdade, não é bem uma campanha, porque ela não tem tempo assim tão curto, é para ser mais perene realmente. Empatia no trânsito. Para quê? Qual é o objetivo exatamente disso? Pois é, na verdade é um movimento, empatia, você no lugar do outro. Nós estamos iniciando esse movimento, iniciamos no primeiro dia da Semana Nacional do Trânsito, dia 18, e agora vamos levar durante todo esse governo este movimento empatia, que é o que está faltando nesse espaço, esse espaço privilegiado que é o trânsito. E democrático, eu diria, porque no trânsito nós estamos todos lá, né? A pé, de bicicleta, de motocicleta, de patinete. Então está na hora de nós olharmos como pessoas, como seres humanos e não como inimigos competindo o espaço público por excelência. Até a gente estava comentando, né, André? Não sei se acontece com você, às vezes dá a impressão
que nós no carro somos inimigos daquele que está de moto, que é inimigo do pedestre. Bem assim. Tem que olhar de uma forma diferente o trânsito. Senão, Senão não vai sair um resultado bom no trânsito, cada vez vai ficar mais cruel, né? E não é por acaso que o nosso país está entre os 5 países que mais matam no trânsito do mundo. E é pensando nisso que nós estamos, com este movimento para sensibilizar todos os gaúchos. É um movimento dos gaúchos. Eu estou aqui vestindo a camiseta desse movimento, não tem marca de governo, não tem marca nenhuma, porque é da sociedade. Nós queremos que vocês sejam essas pessoas que vão mudar esse comportamento, né? A gentileza no trânsito, o amor ao próximo, paciência e a vida, né? no trânsito. Porque são vidas que circulam nas ruas e avenidas e estradas, e não máquinas. Paciência também está falando o André, cada vez é uma coisa mais rara, né, no trânsito. Escola Pública de Trânsito, Disa. Qual é essa proposta? O que vocês pensam em relação a essa proposta de escola pública do trânsito? O que é isso? É uma escola, é os moldes de uma escola tradicional. Ela vai ter sede, ela tem um currículo, ela vai oferecer para a sociedade a questão do trânsito, mas não de uma forma babaca, falando de sinalização apenas. Nós vamos falar de vida para todos os públicos, desde as crianças, lá da educação infantil, até a universidade, passando pelos professores, pelas universidades, pelas empresas, enfim, nós vamos atender a todos os públicos, disponibilizar, né? Em março ela vai estar abrindo suas portas, né? Nós vamos divulgar bastante, inclusive, o endereço dessa escola, com uma equipe fantástica que nós estamos preparando para abrir o ano letivo com essa escola, que com certeza vai salvar muitas vidas. E o Rio Grande como um todo nós vamos atender também nessa escola, com cursos à distância e até presenciais, trazendo, né, aos municípios do interior a formação de professores, para que nós tenhamos um trânsito e que o Rio Grande possa ser um exemplo, né, de preservação da vida no trânsito. Isso significa que o público-alvo não é só aquele motorista que já está com a carteira, pode ser o pedestre, pode ser o motociclista, todo mundo? Todos os públicos. No trânsito nós somos todos, né? Às vezes eu estou como pedestre, como skatista não, mas como ciclista também eu dou minhas pedaladas. O André eu sei que corria muito, continua correndo, André, né? Então a gente está em todos, a gente é ator no trânsito, em todos, às vezes como motorista, como motociclista, como pedestre. Então a escola também vai atender a todos os públicos. Nós vamos disponibilizar um currículo, vai ser gratuito, é uma escola pública, né? E eu tenho certeza que em breve os gaúchos vão ter muito orgulho de estudar, de passar por essa escola. Começa quando? Começa em março, no início do ano letivo. Tá ótimo, então. Obrigado, Disa. Pode convidar o André para dar uma aula lá. Ele tem um fora de estrada, de aqueles jipes, mas ele anda com uma calma. É tão tranquilo que ele é um exemplo, ele serve como professor. Pode convidar, tá? É verdade. Tá feito o convite. Eu tô fazendo o convite aqui, André. Tá combinado. Tá convidado, André. Já tô lá. E põe o adesivo aí no automóvel. Só me manda que eu ponho. Beijo grande, Diz. Obrigado, Glauco Paza. Muito bem, 12h30 agora. Quero que você preste atenção, porque eu tenho um recado importante da Sorri Fácil, né, Carol? Olá, eu sou a doutora Carolina Bascal, da Sorri Fácil Porto Alegre, e vim falar com você que sonha com o sorriso das estrelas. Você quer fazer aquela selfie perfeita, com dentes branquinhos, no formato que sempre quis, mas não sabe como? Pois eu tenho uma notícia para te dar. Na Sorri Fácil é muito simples fazer lentes de contato e facetas dentárias. Na Sorri Fácil você faz todos os procedimentos em um só lugar. Aparelhos dentários, próteses, cirurgias, clareamentos para deixar os seus dentes mais brancos, tratamentos estéticos como botox, harmonização facial, preenchimentos e bichectomia. E ainda, você faz o seu implante dentário com a mais alta tecnologia do mundo e logo, logo você já está com um sorriso novo. Muito bem, então agende já a sua avaliação no 0800 631 30 ou acesse o site e descubra uma clínica pertinho de você. www.sorrifacil.com.br. Sorri Fácil, sorrir é uma conquista. Muito bem, vamos agora falar sobre o saque imediato ou chamado de emergencial do Fundo de Garantia. Sim, porque amanhã, sexta-feira, recebem os valores quem faz aniversário entre os meses de maio e agosto. E um detalhe, que tem conta poupança aberta até o dia 24 de julho.
Para quem tem apenas conta corrente, deve sempre fazer a solicitação para depósito em conta corrente através dos canais de comunicação da Caixa. Então vamos dar uma olhadinha, relembrar as telas, porque nas telas a gente tem todas as informações aqui, né? Lembrando que são dois tipos, né? O que foi anunciado agora há pouquinho tempo pelo governo. É o chamado saque imediato ou emergencial ou o saque aniversário. Eu até fiz questão de marcar 1 e 2, por quê? Porque esse número 2 aqui, o saque aniversário, a gente só vai saber detalhes dele a partir do dia 1º de outubro. Por enquanto, a gente fala apenas do saque imediato ou emergencial 1. Valor de retirada, o governo liberou até R$ 500 por contas ativas ou inativas. A próxima tela. Então, contas ativas e inativas, ou seja, aquelas contas em que o trabalhador pode ter trabalhado 5, 10, 15, 20 anos atrás, elas estão lá paradas, ou conta ativa, ou seja, a conta que está sendo agora depositado os 8% do fundo de garantia. Lembrando que, de acordo com essas novas regras do fundo de garantia, o saque, quando for feito por não correntistas, até R$ 100 por conta, deve ir nas unidades lotéricas, utilizando o CPF e também o documento de identificação. Lembrando que toda a semana a gente vai falar sobre essas informações, que elas são muito importantes. Lembrando que o recebimento do saque imediato não gera adesão ao saque aniversário. Tem gente confundindo. Ah, mas eu não posso, se eu retirar o saque imediato agora, eu não posso mudar para o saque aniversário. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esse dinheiro agora é como o próprio nome diz, ele é emergencial. Isso vai ser liberado para todos que têm direito. A partir de outubro, que a gente vai saber melhor das regras, é que aí o cidadão trabalhador vai poder escolher se ele vai optar pelo saque aniversário ou não. Mas lembrando, não tem nada a ver uma coisa com a outra, e isso é só a partir lá de outubro, certinho? Vamos dar mais uma olhadinha aqui na tela. Para quem não é correntista da Caixa, também vai poder fazer os saques, mas assim, ó, a Caixa vai liberar uma data de aniversário e que a gente também vai mostrar. Não é agora isso. O que é importante é que, a partir de amanhã, para quem tem conta poupança na Caixa Econômica Federal, vai, portanto, receber o depósito daqueles que fazem o aniversário entre maio e agosto. Lembrando, sempre pega o telefone e faz uma foto desses números. Ali a Caixa Cidadão, o Serviço de Atendimento ao Consumidor e a Ouvidoria, aquele número ali, o 0800 726 0207, número bastante importante para o cidadão conseguir todas as informações necessárias. E, claro, nos acompanhando aqui no SBT Rio Grande, sempre com todos os detalhes para vocês. 12h e 34 minutos, a gente está terminando. Muito obrigado pela audiência e pela companhia. Cadê a Débora de Oliveira com a SBT Esporte e todos os detalhes da partida de ontem do Internacional, que teve de tudo, não é mesmo, Débora de Oliveira? Beijo grande.